Bora? E da série Traições do Dias, mais um corte da educação, nada de reforma agrária e orçamento secreto, emenda Pix liberadas. É isso, Denis? Pois é, parafraseando o Brizola, o PT é uma galinha que ela cacareja para a esquerda, mas coloca ovos para a direita, né? Aqui a gente vai ver como é que o lulopetismo ele atua politicamente contra a base que o elegeu, sempre acirrando a austeridade fiscal, com corte de verba, enquanto beneficia a elite política e econômica. O modus operandi do PT se consolida. É o famoso Che Guevara no gogó e Paulo Guedes na caneta, né? Não é mesmo, Sara? Denis, com certeza. Inclusive me lembrou um pouco a newsletter, porque também tem uma previsão de retenção de verba para o começo do ano que vem já previsto. Eita. Já. Não, a gente tá falando do corte agora desse ano, e ano que vem já tá previsto 50 bi a menos. Então já É tá o submarino nuclear. 50 Ele milhões. vai ter que reter o submarino nuclear, que era 52 bi, né? O submarino. É isso aí, então. Então, rumo ao déficit zero, vamos ver agora quem tomou a tesourada no lombo. Cortes na educação. Governo do PT cortou 116 milhões da CAPES em 2023, em esteira neoliberal do novo ensino médio. Além do corte milionário na saúde de 452 milhões e na educação de 332 milhões em julho, o governo Lula-Alckmin cortou da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, o CAPES, 116 milhões. São milhões que se somam à continuidade do projeto neoliberal de implementação do novo ensino médio. O governo de frente ampla Lula/Alckmin bloqueou os 116 milhões do orçamento do CAPES deste ano, desde agosto, segundo a audiência de sociedade científicas. Só em agosto foram bloqueados 86 milhões. Outros valores desse bloqueio, informados à mídia por representantes dessa audiência, que chamam a atenção e escancaram o objetivo de manter o projeto do neoliberalismo dentro da sala de aula, são de 50 bilhões a diretoria do programa de bolsas, o DPB, e 36 milhões de formação de professores da educação básica. Dentro do governo, um ministério joga para o outro a responsabilidade, com o ministro da Fazenda, chefiado por Fernando Haddad, do PT, dizendo que a execução orçamentária do CAPES é realizada pelo ministro da Educação, chefiado por Camilo Santana, também do PT. De um lado ou de outro, os projetos estão interligados. Afinal, as restrições orçamentárias impostas ao órgão, um dos principais responsáveis por fomentar a pesquisa no país, fazem parte da manutenção e impacto da não revogação do novo ensino médio e da aprovação do arcabouço fiscal, o novo teto de gasto do governo. Vale lembrar que aquele corte de 452 milhões na saúde e de 332 milhões na educação fazem parte de um corte total de 1,5 bilhão que atingiu os Ministérios dos Transportes, Cidades, Desenvolvimento e Assistência Social, Meio Ambiente, Integração e Desenvolvimento Regional, Defesa, Cultura e Desenvolvimento Agrário. Então é isso. Dessa vez a faca, como a gente já está prevendo aqui faz tempo, né, pessoal? Quem acompanha o sistema de notícia Pois aí, é incrível também como o primeiro que corta, o primeiro que cai de saúde e educação. Quando vai meter a faca, já olham logo saúde e educação, e agora aí, tipo, na capacitação, nas bolsas de pesquisa, desenvolvimento científico, CNPq, casa e tal, é aonde vai a faca. Certeira, cara. O Brasil, ele não pode se dar o luxo de desenvolvimento intelectual. A gente tem que ser uma fazenda para sempre, né? é aquele papo, né, velho? A gente já tá prevendo isso aqui desde o começo dos programas, pra quem não assiste aí e estiver vendo só esse corte. É o seguinte, velho, o governo Lula prometeu o tal do déficit zero pra poder fazer graça pro mercado pousar de bom moço, né? Sem precisão nenhuma, até a própria oposição, a própria direita do Brasil, né, que é o fascismo, tal, reacionarismo, coisa e tal, já chegou pro próprio governo e falou assim, gente, não precisa prometer déficit zero. O mesmo parlamento também, em 2022, com Lula eleito, mas ainda sem tomar posse, quando o Brasil estava abandonado, sem presidente, né, na vacância, o Bolsonaro ficou um tempo guardado dentro do palácio e depois fugiu do país. Quando ele estava nesse período aí, o próprio parlamento já disponibilizou um furo no teto de quase 200 bi,
Ou seja, faz o que você tem que fazer, você acabou de ser eleito, faz o que você tem que fazer, já deu carta branca para o governo nessa questão de orçamento. Neste ano, já falou, não precisa zerar o déficit no próximo ano, não precisa disso. E mesmo assim o Haddad, por questão de honra, para fazer graça para os amigos da Faria Lima, prometeu que vai zerar o déficit. Bom, dito isso, tem duas formas de fazer. Ou você vai avançar em cima de quem tem dinheiro, ou você vai avançar em cima do povo. Não tem muito para onde fugir. Ou então você está mentindo, você não vai cumprir déficit. Agora eu acho que... Ou então corta gasto, né? Ou se não vai aumentar a receita, corta E gasto. é isso aí. Aí, o que o Haddad vai fazer? Já falou que não vai correr em cima dos ricos, de quem tem dinheiro, dos milionários, dos bilionários brasileiros que vivem no paraíso fiscal. Já não vai correr. Só sobrou duas opções. Ou tá mentindo, não vai chegar no déficit zero, ou vai cortar no lombo do povo, que é uma verba difusa, né? Que é verba pulverizada, que não é envolvida com salário nem nada do tipo, dessas coisas, e vai cortando nesse lado. E aí, toda semana a gente abre aqui, toda terça-feira, toda sexta-feira a gente abre aqui e tem um novo corte de gasto. Hoje é o de terça-feira e geralmente sexta-feira, no fechar das luzes, né? No final de semana chegando, geralmente, sexta-feira, 5 e pouco da tarde, 7 horas da noite, sai um decretinho avisando uma outra contenção de gasto. Geralmente é esses horários assim que sai da sexta-feira. E tá cortando. Dessa vez agora foi o CAPES. E aí, Sara? E eu acho incrível, Tamir, que essas coisas aí não é o que dá no mainstream, tá ligado? Isso aí é tipo a sinalização pro mercado de que, ó, tá dando bom, tá ligado? Tá cortando gasto. Então, esse tipo de reportagem que a gente traz aqui para dizer o contrário, às vezes é só pro mercado saber que eles estão sinalizando pro mercado, porque o mainstream da mídia e tudo vai estar lá em CPI da Covid, que 100% das vezes dá porra nenhuma, da Deu mais pizza, um, nem entendeu? nada essa daí, Vai né? estar cobrindo outra coisa, vai estar falando do Bolsonaro com as joias, fazendo aquela novela e tal. Então a gente vem no sistema trazer esse tipo de coisa justamente para ter uma contraposição ao mainstream. Então, se você está assistindo isso aqui pelo corte também, se você está assistindo pela live, é toda terça e sexta, está assistindo pelo corte, ajuda, compartilha, dá like, comenta e tal. E é isso, galera, porque a gente está tentando fazer o contraponto. Sara? Agora, vamos lá. Essa recapitulação é muito importante a gente fazer. A gente traz isso desde que a gente estreou aqui, que é o seguinte: arcabouço fiscal é uma ideia do PT, certo? E foi colocado em pauta para aprovação diante do Legislativo antes da reforma tributária, por opção de cronograma estabelecido pelo PT, pelo Lula, pelo governo, tá? Ele escolheu fazer esse arcabouço fiscal. Depois, quando foi para ir para a reforma tributária, ele, o Fernando Haddad, escolheram, eles, Lula e Fernando Haddad, escolheram fatiar o debate da reforma tributária. Resolveram fazer a reforma para o consumo antes, tá? Que já tá dando problema igual, tá? Depois, quando eles falaram, olha, a gente vai deixar a parte de patrimônio e renda, que é onde a gente poderia mexer em lucros e dividendos, a gente vai deixar para o segundo semestre, tá? Quando bateu o segundo semestre, eles falaram, não. Isso aqui a gente vai deixar mais para o final do ano, porque a gente quer primeiro discutir taxação de fundos exclusivos, que não é a mesma coisa. E aí você tem que notar que a imprensa faz muito esse jogo, que ela faz assim, não, taxação de grandes fortunas e fundos exclusivos não se trata de dividendos e lucros. Entendeu? Não se trata disso. E fundos exclusivos e outras questões não são suficientes e não são tão. A gente não se beneficia tanto deles quanto a gente poderia se beneficiar de imposto sobre lucros e dividendos, tá? Lógico, fazendo toda a sua adequação, né? As empresas podem contribuir um pouco menos na sua renda de PJ e a pessoa que recebe, que incorpora aquela renda ao seu patrimônio pessoa física, daí vai, de fato, pagar aquele imposto, entendeu? Então, isso o governo deixou para trás. A gente está em outubro e foi prometido para gente que isso ia ser aprovado. Tá entendendo? Foi prometido. No meio do caminho, há umas 2 semanas atrás,
o Lula encontrou a portas fechadas o Roberto Campos Neto. A gente não sabe exatamente o que ele falou, mas a gente viu aqui no Cisterna que, se eu não me engano, a coluna de um jornalista do Metrópolis, Gadelha, alguma coisa Gadelha, se eu não me engano, deu a nota dizendo o que o Roberto Campos Neto falou para o Lula. E o Roberto Campos Neto, pelo que a gente pôde apurar dessa nota, basicamente fez uma chantagem com o Lula. Entendeu? Não faça isso que você está pensando em fazer, porque senão os juros vão subir, né? Atualmente, ele vive falando de juros e o Fernando Haddad, semana passada, disse que não fazia ideia do que o Roberto Campos Neto estava falando, que precisava ter uma nova conversa com ele. Sabe? Então, eu gosto de fazer essa recuperação para dizer, se o Fernando Haddad está com dificuldade de arrecadação hoje, se o Fernando Haddad está com dificuldade de manter qualquer tipo de política, seja na educação, na saúde e tudo mais, é porque, por opção dele, ele escolheu uma política que fode com o trabalhador brasileiro. Entendeu? Ele escolheu. É tudo voluntário. E aí, se tu me perguntar, Tamizão, o que eu acho mais é bom. Entendeu? Porque quem não aprende no amor, aprende na dor. Isso aí é tudo professor universitário que apertou o 13. Entendeu? Faz o L? Eita, faz o L. Faz o L agora, professor. Faz o L, pode ser duro às vezes, hein? Tem isso. Mas não é só isso não, viu? Olha aí. Não tem dinheiro para CAPES, mas para emenda PIX, sem transparência, recebe mais recursos e superam até verbas para a saúde. Aparentemente, a dona Maria e o seu José não pode ter dinheiro no postinho, não pode ter dinheiro na UBS, não pode ter dinheiro no PS, mas as emendas PIX pode. Essa pode. A emenda PIX se tornou um recurso mais usado por parlamentares para mandar dinheiro federal aos estados e municípios. Neste ano, o governo do presidente Lula liberou 25,6 bilhões para redutos eleitorais de congressistas. Do total, 6,4 bilhões foram direcionadas por meio da emenda PIX. Obrigado, meu bem. Valor maior do que enviado para ações de saúde, educação e infraestrutura. É o primeiro ano que o mecanismo supera os programas de governo nas emendas parlamentares desde que começou a ser pago. Em 2020, a emenda PIX é um repasse sem transparência que dribla a fiscalização. O recurso cai diretamente no caixa das prefeituras e dos governos estaduais antes de qualquer licitação, obra ou compra de equipamento. Como não há nenhuma vinculação com políticas públicas nem prestação de contas, a sociedade não sabe como foi gasta essa parcela bilionária do orçamento. Então, durma com essa, brasileirinho. Mas tá achando que é só isso? É não. Porque o que tá ruim pode piorar. MST faz protesto. Mas vamos fazer só um... Quero fazer só um apontamento então aqui, vai, em transição de uma matéria para outra. Vai, Denis. É o seguinte, cara. A gente via que, ó... Todo o governo Bolsonaro e tudo, desde que foi estabelecido o tal do orçamento secreto, todo mundo batendo em cima, orçamento secreto, caralho, olha como é que tá acontecendo. Com o voto do senador do PT, né? Absurdo. Um voto decisivo do senador do PT. Vale lembrar disso. Exato, decisivo. Passou. E beleza. Era toda semana, o povo falando, todo mundo batendo em cima, orçamento secreto. Depois virou emenda do relator. Agora é emenda do PIX e tal, e todo mundo, ó, silêncio, tá ligado? Silêncio. Ninguém fala nada. E esse monte de verba fica sendo transferida, é o nosso dinheiro sendo torrado, com juros de dívida, o nosso dinheiro sendo torrado, com emenda PIX, que ninguém sabe o que acontece com essas emendas aí, se é pra comprar kit robótica lá no interior da PQP. Do estado do Arthur Lira lá, da PQP e tudo, né? E a gente não sabe. E cadê o povo falando isso aí agora? O fascismo foi superado, Denis. Você tá falando demais. O fascismo foi superado, é isso que importa. É o fascismo. Faz o Elinho, faz o Elinho assim, ó. Só o Elinho. Elinho. Vocês sabem que eu não tenho muito conhecimento assim acerca de todos os caminhos que essas emendas parlamentares tomam, tipo, administrativamente falando, sabe?
Mas a impressão que eu tenho, e essa é uma crítica que eu tenho, tanto às emendas parlamentares quanto à atuação de ONGs, novamente, excluindo completamente a questão de interferência ideológica ou de eventual corrupção, que isso não me interessa agora ficar acusando de crime pessoas, entendeu? Crimes hipotéticos, não é isso. Mas é que administrativamente me parece um equívoco em matéria de gestão de um país do tamanho do Brasil. Se você é uma federação assim, bastante robusta e você tem bastante desigualdades, não só em termos sociais, assim, das pessoas terem condições de vida desiguais, mas você tem uma desigualdade que é bastante evidente, regional, sabe? E aí fazer essa organização para que as questões possam ser atendidas como um plano mesmo robusto, nacional, sabe? Para a gente acabar também com as desigualdades regionais, eu acho isso tão importante. Acabar mesmo com as desigualdades regionais, eu não acho bonito ficar competindo qual estado tem mais gente passando no vestibular do ITA. Eu não acho legal, sabe? Eu quero que todo mundo tenha a possibilidade igual de passar nesse vestibular. Aliás, eu não queria que existisse o vestibular, Tinha que mas ter, em existindo, tinha que ter o ITA pra todo mundo, né? sabe? Então, eu não gosto desse tipo de competição, sabe? Ai, aqui em Santa Catarina a gente faz isso, vocês não fazem. Ou o Ceará falando, não, a gente passa mais nisso, vocês não. Entendeu? Isso tudo, esse tipo de competição só existe por conta de uma desigualdade. É até vergonhoso você ficar se comparando em algo que você é melhor, sabendo o nível de desigualdade que o Brasil tem, sabe? É até constrangedor. Então, eu não gosto, de fato, nem de emendas parlamentares, porque eu acho que fatia o orçamento de uma maneira em que a gestão dele fica completamente equivocada, e pela mesma razão também eu tenho o meu olhar crítico em relação às ONGs, entendeu? Especialmente na área da educação. Pode crer. Pois é, Sara. E tem uma coisa assim que seria, pelo menos, que isso aí fosse aplicado de acordo com uma diretriz. Tipo assim, ó, por exemplo, a gente tem uma meta. A meta é alcançar X ponto, entendeu? Ah, é analfabetismo zero, é a construção de uma linha de trem, não sei lá, eu não sei qual que é, qualquer diretriz. Um ponto a se chegar. E aí você libera essa emenda desde que ela esteja previamente atrelada à diretriz. A gente saiba como aquilo lá vai ser aplicado, o que vai ser feito em prol daquela diretriz. E aí, beleza, cara, né? Tá liberando verba e tudo, e tá contemplando o deputado para ele poder atingir a base dele, que a gente sabe que é isso, né? Na verdade, essas emendas elas são liberadas no fundo para o cara manter a base que ele já tem, é uma grande municipalidade federal, essa porra, né? Então, é assim basicamente que a gente vive. Mas, pô, você vai fazer um negócio desse, se é um orçamento assim, um volume tão grande, que pelo menos seja aplicado de acordo com uma diretriz que a gente já previamente determinou. Senão, não tem sentido, senão a gente tá a esmo, a gente tá um navio, né? E só. Navegando mesmo. E vou falar de novo uma coisa que eu falo direto aqui, mas vou ser chato de novo, mano. Só se fa. Política não trabalha mais, né, velho? Não tem... Antigamente tinha, mano, um ano de eleição, um ano de trabalho, um ano de eleição, um ano de trabalho. Agora acabou o ano de trabalho, né, velho? É um ano de eleição, no outro ano, pensando na próxima eleição, eleição. É eleição constante. Eleição Eu eterna. tenho um contatinho, um amigo meu, que é muito próximo da Assembleia Legislativa. E o que ele fala para mim, aqui, né, de Santa Catarina aqui, aí o que ele fala para mim é assim, ó, Sara, tu não faz ideia, é só TikTok, Instagram, eles não estão nem aí. Não estão absolutamente nem aí. Não tem mais ninguém que trabalha nesse estado, pelo menos aqui em Santa Catarina é assim. Aqui acabou. Mesmo os bolsonaristas, isso ele falou para mim, mesmo os bolsonaristas que foram eleitos em 2018, até lá em 2018, no começo, eles tinham um negócio antissistema de serem, tipo, não pode ter corrupção, não pode gastar dinheiro e tal. E até um exemplo
é a Ana Campagnolo, que ela é bem bolsonarista. E ela tinha toda uma política de contenção de gastos do gabinete e tal. Hoje em dia, Acabou. Só. gostou do bichinho, o bichinho picou ela, sabe? Ai, cara. Ninguém trabalha mais, cara. Mas até o cara do Novo lá, não lembro o nome do cara do Novo, tava reclamando que o Novo tava dando verba pra todo mundo lá, dizendo que não pega verba e que distribuindo verba pública. E olha aí, ó. Nada tá tão ruim que não possa piorar. MST faz protesto contra a falta de atenção à reforma agrária pelo governo Lula. Ah, MST, tá de sacanagem também, né? 20 anos de Lula, tá de sacanagem, cara. É 20 anos, cara, disso aí, pô. Primeira vez você tá sendo enganado, na segunda você já é otário, né, velho? Ô, tá de sacanagem, né, velho, com a minha cara, mano. Na terceira tu é otário duas vezes, caralho. Liderança do movimento tem dito que insatisfação com gestão petista é grande. Ah, vá. O MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, realiza protesto na segunda-feira, dia 16, em que acusa o governo Lula de não dedicar atenção a necessidades e prioridades da população sem terra. Em nota, o grupo aponta lentidão, falta de orçamento e incapacidade do governo Lula em articular um plano que seja coerente com a necessidade real da população sem terra, o qual reflita diretamente tanto no aspecto econômico quanto no aspecto social em acampamentos e assentamentos. As manifestações acontecem nessas. Só tá vendendo bonezinho, Tami. Só vende bonezinho agora. Tá. O MST quer terra e só vende bonezinho agora. Ah, foda, Pra velho. Playboy do Leblon. Alô, Gregório, Duduvier. Cadê? Compre mais boneco, caramba. Ah, esses caras tá de sacanagem também, né, velho? É outro fazedor de L aí, faz o L, é isso? O comentário? Faz o L, meu filho. O MST tá completamente equivocado, né? Agora, antes de fazer a reforma deles, vai ter que primeiro demarcar as terras indígenas que tiverem que ser demarcadas, né? Pois é, porque tem a verdade, tem um marco temporal, Como né? é que tu vai fazer uma reforma agrária se amanhã pode vir aqui um negócio historiador falar, então, essa terra aqui Né? faz parte de toda uma ancestralidade aí. Tá difícil, tá Pois é. difícil. E aí, cara, é uma coisa assim que Tem nem que o Tami tava primeiro fazer as falando, né? Você ser demarcações, depois enganado você uma pode vez, falar. beleza. Se ser enganado já pela terceira vez, aí já é palhaçada, né? Porque, querendo ou não, isso aí não é feito plenamente para que aquela base fique sendo retroalimentada ali. Porque a partir do momento que você resolve o problema, não tem mais a galera ali, né, pra tá agitando, pra tá fazendo pra você. Querendo ou não, a Dilma, ela fez menos reforma agrária que o FHC, cara. O Lula e o FHC fizeram mais ou menos o mesmo tanto. Eu tava olhando aqui, vi uns gráficos aqui. O Lula e o FHC fizeram mais ou menos o mesmo tanto de reforma agrária. E a Dilma fez muito menos. O Temer parou com isso. O Bolsonaro nem se fala, né, cara? Temer parou com isso, mano. Ah, mano, é assim, ó. O máximo que eu posso dizer, assim, um pouquinho de empatia também. Eu vou fazer exercício um pouco empático aqui, o MST e tal, mano. Ó, vocês estão no relacionamento tóxico, velho. Tá no relacionamento tóxico, não tá se conseguindo se libertar desse relacionamento. Tá tóxico, velho. Tá tóxico. Né? Toda vez te maltrata e toda vez depois vem com um papo de arrependido, coisa e tal. E é isso, é tóxico, é tóxico. 20 anos disso aí, caralho. 20 anos sendo maltratado, é tóxico. Sai fora, caralho. Sai fora. Mano, você sabe como é que seria o plano do João Goulart para poder fazer a reforma agrária? Como? Fala pra nós. Ele ia abrir estradas e na margem dessas estradas as pessoas elas iam poder fazer pequenas propriedades. Então, de acordo com o avanço da malha viária do Brasil fosse acontecendo, mais famílias poderiam ir sendo assentadas nas próprias margens, tá ligado? A reforma já é Então seria acontecendo. conjugado isso aí, cara. Tá aí. Né? E a gente sabe que a pequena propriedade aí, nesses casos, é muito importante para a renda da família e tudo, né? E isso gera, a gente já viu, tem vários países aí em que a, fazer a reforma agrária ajuda muito na economia, porque a pequena propriedade ela é produtiva, tá ligado? Não que não deve existir a grande, mas a pequena propriedade é o que dá a renda familiar que vai ser o motor da economia para aquela região, para aquele setor, para aquilo, né? Onde for. Total. E ontem o Fausto falou lá no Massa Crítica e é verdade, né? Tá fazendo falta um estadista no mundo, né, velho? Não se fazem mais como antigamente. Não foi o Fausto que falou, não. Foi a newsletter que falou, né? Tá faltando estadista no mundo, não tá não, velho? Tá difícil, cara. Comentários, jovem Sara. Tá bem em falta, tá bem em falta.
Comentários. Vamos ver como é que o chat tá. O chat tá empolgado? Vamos ver. O moço